Soo-Heon é um garoto legal e arrojado com poderes sobrenaturais que o tornam o mais forte do mundo. No momento, ele está em uma missão para salvar o mundo, e está no topo da pirâmide no estágio 0, cercado por milhões de zumbis mortos-vivos, esqueletos e monstros que estão lá para tirar um pedaço de seu traseiro ilegal. Quando os monstros começam a correr em sua direção, como no ataque à Área 51, ele chama seu gato Wankoi para voltar, e, em seguida, ativa seu bônus atômico elementar antes de atacar diretamente os inimigos. Depois de matá-los como se fossem NPCs estúpidos, ele corre em direção ao centro com 2 lâminas de fogo em suas mãos, e se pergunta quantos dias se passaram desde que ele começou a batalha para proteger essa pirâmide. Nesse momento, os arqueiros mortos-vivos lançam uma frota de flechas contra ele, mas ele salta e se esquiva de todas elas, e começa a cortá-las e a reduzir seu número. Enquanto corre perdido em seus pensamentos, ele percebe que alguns dos mortos-vivos se combinaram em monstros enormes e agora ele está cercado por um grande grupo deles. Com todos no lugar, ele se senta e ativa seu último movimento, Thousand Graves, e invoca enormes pedras tumulares infundidas com magia de luz. Mata muitos deles, e depois pula para continuar sua matança como o Gigashed que ele é. Mas Soo-Heon nem sempre foi tão legal e forte, e para descobrir como ele chegou a esse ponto, teremos que voltar um ano inteiro para a época anterior ao ataque da Nação do Fogo. Naquela época, Soo-Heon não passava de um garoto órfão nojento, estúpido e mal cheiroso, que vivia sozinho e estudava em uma escola de ensino médio de elite, feita sobre o cemitério de tecelões degenerados em seus sonhos, e 2 Duefus. Ele achava que sua vida nunca seria grande coisa, como todo mundo que não assiste a recapitulações de animes. Mas as coisas mudaram quando ele descobriu que o príncipe egípcio golpista, que pede $100 mil para poder fugir de seu país, e promete que vai lhe dar $10 bilhões, na verdade, Wan-Hoi é seu avô misterioso, e deixou 10 bilhões de ienes para ele gastar em jogos online. Nosso protagonista estuda na Shimyu Private Academy, e mora no dormitório masculino. Seus pais saíram para comprar leite e nunca voltaram, então ele cresceu sozinho, fazendo trabalhos estranhos para se sustentar. Ele passa os dias em empregos de meio período e sofrendo bullying por seu vício em jogos. Em uma manhã de verão, enquanto ele trabalhava como salva-vidas e jogava videogame, 2 valentões o abordaram e perguntaram se ele tinha visto uma beldade de cabelos cor-de-rosa por aí ou não. Ele diz que não sabe do que eles estão falando, e eles lhe dizem que ele deveria ser observador como salva-vidas. Sugen diz que não sabe nadar e que apenas limpa a piscina. Então, um dos valentões decide ser um idiota e joga seu gato Wan-Hoi na piscina e diz a ele para ir limpá-la. Soo-Jin imediatamente salta para salvar Wan-Kuip, mas se afoga junto com ele. Na próxima vez que abre os olhos, ele se vê no chão ao lado da piscina com seu amigo Rancho esperando que ele acorde. Ele pergunta se o salvou, mas ele diz que quando chegou, ele já havia sido puxado para fora, e quem o salvou foi Riku Rie. Rie é a única filha do vice-presidente da empresa Godgrave Tech, uma das maiores empresas de desenvolvimento de jogos e eletrônicos do país. Ela é a garota mais rica, inteligente e bonita da escola, com idiotas sempre ao seu redor. Mas antes de continuar, vamos parar para apreciar que Rancho conta isso enquanto segura a namorada nos braços, e dar um like no vídeo para receber um impulso de riz de Rancho, o Rizzler. Para que ele pense na última coisa antes de se afogar e lembrar de ser beijado por uma beldade de cabelos cor-de-rosa, e se tornar, com o rosto vermelho, como um idiota. Certa noite, enquanto trabalhava como segurança, ele se deparou com um casal nojento tentando se apimentar no cemitério ao lado do campus da escola. Ele pergunta se pode participar, mas acaba assustando-os e fica triste por ter perdido mais uma chance de perder a virgindade. Depois de limpar a bagunça atrás deles, ele se senta ao lado de um poste de luz com sua configuração de jogo habitual, de onde rouba eletricidade para jogar a noite toda. O jogo Dungeon Sentry é a nova tentativa da Blizzard de tomar seu dinheiro, tornando-o um MRP pago para ganhar. Suin, o jogador dedicado, apoia isso. Ele joga todas as noites desde o lançamento e já passou por muitos níveis além do necessário. Sem limites, ele joga como Gwyn, nível 180, usando apenas colete, cachecol, roupas íntimas e um capacete bobo em sua cabeça. Sem equipamento de alto nível, virou uma lenda urbana, como o maconheiro pelado de Elden Ring, que vence o Ultimate Dragon nível 99 em segundos com um bastão bobo. Todos acham legal, mas ele é só um jogador pobre e suado, sem dinheiro para gastar no jogo favorito. Então, passa a noite jogando como um nerd. Após matar o dragão supremo, decide procurar mobs para cultivar em uma nova masmorra. Enquanto olha em volta, ele ouve uma gracinha de cabelo rosa correndo e gritando como uma cadela, sendo perseguida por um monstro fedorento de cogumelos. Ela usa seu feitiço de água no monstro, mas ele não faz nada porque todos sabem que o tipo grama é mais forte contra Pokémon do tipo água. Suigen decide mostrar suas habilidades e entra em ação com seus ataques físicos e de gelo e derrota o monstro facilmente. Depois de ser salva, a garota vai até ele e se apresenta como uma jogadora de nível 11 chamada Ray e pergunta a ele sobre seu jogo. Mas antes que ele possa dizer qualquer coisa, o computador é desligado, e ele olha para cima e vê que a fiação do poste de luz está arrebentando.
Depois disso, Wan Kai olha para o seu traseiro burro e decide subir no poste para consertar a fiação. Mas então, ele vê a bela Rei de cabelos cor-de-rosa da escola abrir as janelas de seu quarto no dormitório feminino, que fica do outro lado do muro do cemitério. Ele começa a olhar para ela como um pervertido, mas sua amiga Maki o derruba do poste jogando um travesseiro. Ele fica animado com a energia de um simulador beta masculino e o encara como um perseguidor assustador. Na manhã seguinte, limpando janelas da escola, vê Rei no banco com a colega, jogando no laptop. Ele olha a tela e percebe que ela é a Rei da Level 11 que salvou na noite anterior, ficando animado pela primeira vez. É uma garota bonita, não um homem gordo e desagradável de meia-idade. Nesse momento, Henshu vê ele olhando para Ri e diz que se apaixonar é bom, mas ela é idealizada por todos na escola, então deve ter cuidado. À tarde, jogando no dormitório, ele recebe um pedido de amizade de Rei e fica empolgado como um simulador de macho beta. Depois disso, nos meses seguintes, eles jogam juntos e se tornam bons amigos no jogo. Mas um dia, Rei diz que se pergunta como ele é na vida real, e Sujin se pergunta se não é possível que eles se tornem amigos na vida real também, porque ele está sempre ocupado com seus estúpidos empregos de meio período, e é um estudante pobre sem família, e eles praticamente vivem em mundos diferentes. Ele deseja que esses dias continuem para sempre, onde ele pode passar tempo com ela no jogo, mas tudo muda um dia quando a Fire Nation ataca. Em uma noite, todos os jogadores do jogo recebem uma notificação dizendo que esse jogo, Dungeon Century, será descontinuado. Sujin fica muito deprimido, e na manhã seguinte, fica vagando pela escola sem rumo, pois sente que sua vida acabou. Com o desligamento dos servidores do jogo, suas aventuras com o RI chegarão ao fim, e ele voltará para... Ri se torna o perdedor solitário que sempre foi. Ele passa o dia trabalhando em seus empregos de meio período, e se entregando à depressão, como todos vocês na seção de comentários, até a noite cair. Por outro lado, o vice-presidente Yuki se senta com sua filha Ri e lhe dá uma caixa especial. Ele diz a ela para mantê-la segura, e se algo ruim acontecer, ele quer que ela siga as instruções dentro da caixa. Ri pergunta o que ele quis dizer com isso, e ele diz que é apenas uma medida de precaução e que nada vai acontecer. Ele então explica que o Dungeon Century terminou seu propósito como protótipo de um novo jogo, que mudará este mundo e que está prestes a começar. Em seguida, ele se vira e diz que ela deve estar triste porque finalmente encontrou um amigo de quem gostava no jogo, e Ri fica vermelho como um tomate. Depois disso, seu pai sai e vai para seu escritório participar de algumas reuniões relacionadas ao anúncio do novo jogo. Mais tarde, Rai entra no jogo e espera que Gwen fique online. Na taverna, ela ouve sobre um item oculto chamado Evening Songflower, que concede um desejo. Um jogador faz piada, perguntando se poderia impedir os desenvolvedores de fechar os servidores e ri. Depois, Sukin corre para seu poste e entra no jogo para encontrar Ray. Ela diz que falta uma semana para os servidores serem desligados, então quer aproveitar o máximo com ele. Sugin pensa que, para ela, ele é só mais um amigo online em um jogo. Quando o jogo acabar, ele não poderá encontrá-la assim e se sente triste. Eles conversam sobre o jogo, e antes de encerrar, Ria fala sobre a noite de Songflower, e diz que ela quer encontrá-lo antes que o jogo termine. Não importa o quanto Simp P seja um jogador suado, Suyeon diz que o encontrará com ela, e eles prometem fazer isso antes que o servidor seja desligado. Enquanto isso, a GGT anuncia o lançamento do próximo grande jogo, MMOM Online, chamado Gravebuster. Os jogadores serão ladrões de túmulos que caçarão vários tesouros escondidos em cada estágio, e, para sugar suas almas, o jogo terá um novo sistema, em que sua força financeira será o seu maior trunfo. O Game Buster é mais forte, basicamente significa capitalismo. Se você é pobre, boa sorte. Quanto mais um jogador gasta, mais forte fica. Todos os jogadores que se registrarem ganham um console CBA, feito para jogar Gravebuster. Uma semana passa e chega o dia do grande evento final da Dungeon Century. Ria faz login e espera Gwen ajudá-la a encontrar a Songflower da noite, mas ele não aparece. Suigan passa o dia fazendo biscates e deprimido. Enquanto isso, o velho Yuki vê seu jogo acabar, preparando sua obra-prima. O Game Buster controlará itens e moedas do Dungeon Century, podendo transferi-los, dando vantagem aos jogadores antigos. A Yuki está torcendo para que alguém encontre o item escondido antes que os servidores sejam desligados. Gria caminha pelo campo de flores Song e começa a procurar o item escondido por conta própria. Mas então, um jogador monstruoso se enfurece e estraga todo o evento, matando outros jogadores e roubando todos os seus equipamentos. Eles logo chegam ao campo de Songflower e atacam Rhea também. Ela tenta revidar, mas o avatar do inimigo se transforma em um monstro de tentáculos, e todos nós sabemos o que isso significa para as garotas de anime. Enquanto isso, Sugin está atrasado por causa de um pequeno acidente no caminho,
mas acaba indo para a frente do computador e faz o login. Ele vai até a taverna para saber se Rei está destruindo o lugar, e por meio de uma mensagem gravada, descobre que Rei foi sozinha em busca da flor. Ele corre pela cidade destruída, chega ao campo da Songflower e encontra Rui no chão, sem seus equipamentos. Ele a pega nos braços, triste, com lágrimas nos olhos, enquanto ela se desculpa por não encontrar a flor, segurando uma flor quebrada. As lágrimas de Win caem na flor, que começa a brilhar e vira uma flor de canção noturna. Os dois olham para ele com admiração, mas o monstro tentáculo agarra Ri e faz um buraco em seu peito, tornando-a o primeiro membro Chibi da Dead Donut Gang. Enquanto isso, Suigan cai com a flor da canção do evento em suas mãos, quando os servidores são desligados e o jogo chega ao fim para sempre. Por outro lado, uma gostosa de cabelos vermelhos entra no prédio da GGT e entra no quarto do velho Miyuki. Ela se senta na mesa dele com uma arma apontada para a cabeça careca dele, e diz que, por ele ser um colega de trabalho, ela se sentiria triste se o matasse. Yuki pergunta se ela está fingindo ser um ladrão que estava passando por ali e o mata, chamando-o de idiota. Ele ainda pergunta se a ideia foi do presidente Ling, e diz que definitivamente parece uma ideia de terceira categoria que ele teria. Ela então pergunta se ele não vai lhe dizer como abrir a tumba, e ele diz para ela chupar seu traseiro e que não vai, para ajudar ladrões corajosos como eles. Com isso, a garota chama o nome dele e se refere a ele como o último guardião do túmulo, agradecendo-o por todos os serviços prestados antes de matá-lo. Na manhã seguinte, Suijong caminha em direção à escola com sua bicicleta quebrada e percebe Wonkoi correndo em meio à neblina. Ele o chama e vê Ri segurando o gato nos braços e fazendo carinho nele. Ele passa silenciosamente por ela, mas ela diz que foi ele quem a protegeu no jogo durante todo esse tempo e pergunta se ele não quer agradecimentos. Diz que não merece, pois não fez nada quando importava e nem chegou a tempo. Ela diz que está tudo bem e pergunta se ele a protegeria no novo jogo Grave Robber. Ele fica animado e diz sim, quebrando o cabo do ciclo, fazendo-a rir de seu jeito desajeitado. Mais tarde, o prédio do GTC é cercado por carros de polícia e barricadas durante a investigação do roubo. Assassinato da vice-presidente Yuki. Suijin fica chocado ao saber disso pelo rancho na aula e corre para o dormitório de Ria, pois seu pai morreu. Ele encontra Maki na porta, que diz que pessoas da empresa a levaram para tratar da papelada e arranjos do funeral. E ela ficará fora por um tempo. No funeral, as pessoas expressam sua tristeza e falam sobre o destino de Ri, mencionando que o velho estava cheio de dívidas. O assassinato ganha destaque nas notícias e o presidente da GGT, Ling, faz um anúncio público, comprometendo-se a capturar o assassino. Enquanto isso, o assassino de cabelos vermelhos permanece nos bastidores, observando tudo o que acontece. Por outro lado, Suion olha as notícias na internet, e ao ver o retrato de Yuki, tem um flashback de quando brincava com ele quando era pequeno e diz que o conhece de algum lugar. Alguns dias depois, Rie chama Suijin para visitá-la em sua casa. Depois de se cumprimentarem, ela tira a caixa roxa e a entrega a ele com uma carta em cima. Suijin a pega, começa a ler e descobre que é uma carta de seu pai Yuki, instruindo-a a entregar a caixa a Suijin. Ele a abre para ver o que havia dentro e encontra um Seibei dentro dela. Ele coloca o dedo na tela e ela inicia uma sequência de identificação e o registra como Riku Sujin, e diz para ele esperar enquanto o sistema é iniciado. Eles se perguntam por que o velho queria que ele tivesse esse console e, então, Rei conta que ela não é a filha biológica de Yuki. Ela foi adotada quando era muito jovem e não sabe nada sobre seu verdadeiro pai. Nesse momento, um carro preto chega e sua empregada vem lhe dizer que ela tem convidados. Ria se desculpa, sai e encontra dois homens perguntando se ela é filha de Yuki. Enquanto isso, o sistema carrega o Seibi de Suijong e ele o pega para ver do que se trata. Ele olha para a tela e descobre que agora tem 10 bilhões de ienes em sua conta do jogo e acha que deve ser um erro. Nesse momento, uma gravação começa a ser reproduzida e é do velho Yuki, que diz que ele é o homem que criou Ri e que também é seu avô verdadeiro. Ele então diz que ele pode não se lembrar, mas é tudo verdade, e a razão pela qual ele o deixou com essa herança é porque ele quer que ele use esse dinheiro para que ele e Ri possam viver juntos e felizes para sempre. Suijin começa a se ruborizar como o bobo que é, e começa a sonhar com Ri como sua esposa. Yuki então diz que há algo mais importante a saber. Os verdadeiros pais de Ri eram amigos com o mesmo objetivo, mas foram mortos pelos inimigos. Ele adotou Ri para protegê-la. Agora, quer que ele use essa herança para protegê-la. Sujin ouve Ri gritar e vê dois homens forçando-a a entrar no carro, dizendo que ela deve ir ao escritório para resolver um grande problema. A Sujin vê isso e corre para o jogo. Sujin olha para isso, desce correndo as escadas e diz para eles aguardarem ali mesmo. Com isso, ele começa a correr em direção a eles, pronto para jogar as mãos, pensando que vai vencer com o poder da armadura do enredo, mas leva uma surra de um dos caras que se aproxima e o espanca no chão como se fosse um lixo. Ao ver seu traseiro patético sendo espancado,
Ri fica muito triste, e diz a eles que irá com eles, e fará o que quiserem. Quando o cara para de chutá-lo, Suidan agarra seu pé e implora por mais. Quer dizer, ele pede que parem e diz que pagará a dívida por ela. Ele descobre que a dívida é de 500 milhões de ienes, e começa a subir as escadas correndo para pegar o dinheiro de sua CBA. Mas então ele descobre que, no jogo, a moeda não pode ser trocada por dinheiro real, e não sei por que isso o choca. Mas ele fica surpreso com o fato. Nesse momento, ele ouve a voz de Su Hien, e olha pela janela para vê-la sendo levada em um carro preto, enquanto ela lhe agradece por tentar ajudá-la, apesar de ser uma vadia. Quando o carro se afasta, ele começa a chorar, e pensa no sorriso de Ri, no tempo em que brincava com ela no jogo, e no fato de que quase conseguiu a bênção do falecido pai dela, para se casar com ela. Com o poder da simulação, e um desejo intenso de perder a virgindade, ele decide ir atrás deles em sua bicicleta. Os homens que estão no carro falam que ele levou uma surra, e que isso o trouxe de volta à realidade. De repente, ouvem ele correndo atrás do carro, gritando o nome de Ri como se fosse um pato furioso. Ri abaixa a janela e o observa atentamente. Ele promete que vai salvá-la, e ela responde que vai esperar por ele. No entanto, o motorista, cansado do romance, decide frear o carro. Suigen entra na frente do carro deles e é atingido, batendo na beira da estrada. Ri se encolhe em desespero, enquanto os homens no carro riem. De repente, um homem encapuzado se teletransporta para o carro, surpreendendo todos. O motorista pergunta quem ele é, e o homem se apresenta como Silicon, usando sua habilidade para matar os dois e bater o carro. Suigen vai até ele e pergunta quem ele era e o que fez com Rihanna. Silicon diz que tem uma mensagem para ele, e conta que Temujin-san estará esperando por ele no Gravebuster, e em seguida, desaparece da cena como Houdini antes de o carro explodir. Mais tarde naquela noite, Sugin se deita na cama em seu quarto e tenta ativar o console de jogos, mas não funciona por algum motivo. Ele então se recosta e pensa em tudo o que aconteceu até agora, e se pergunta o que seria esse jogo chamado Gravebuster. Até mesmo o que Yuuki criou. Quem era aquele cara e para onde levou Rihanna? Todas essas perguntas o inundam. Nesse momento sua vibração começa, brilhando verde, e uma beldade de cabelos verdes aparece. Surpreso, pergunta quem ela é. Ela responde que é Twin Star, e veio porque ele a chamou como mestra. Ele diz que ela errou o número da sala, mas Twin Star diz que não errou, e teletransporta os dois para dentro do Gravebuster, no estágio 34. Depois de ser teletransportado, ele olha em volta, e se pergunta se esse era o Gravebuster, e, em seguida, olha para ela, que se sente tonta no chão. Nesse momento, ela é coberta por fumaça, e se transforma em duas pequenas criaturas fofas, e Sujin se pergunta se essa é a sua forma real. Enquanto isso, 3 outros jogadores aparecem no mesmo palco, mas longe de Sugin. Eles se preparam para saquear o tesouro e começam a explorar o local enquanto Sugin cutuca Twin e Star para saber o que está acontecendo. Nesse momento, uma enorme criatura parecida com uma pirâmide sai da areia e pergunta quem perturbou seu sono. Com isso, somos teletransportados para a cena de introdução do jogo, e aprendemos sobre o mito da criação. Há muito tempo, uma deusa toda-poderosa criou este mundo. Depois disso, ela deu sua própria vida para criar muitas outras vidas, e ficou realmente exausta. Com tudo pronto, ela decidiu ir para um sono eterno dentro da tumba imperial. E sua morte deixou para trás um grande poder, e seu nome era Deusa Bango. De volta à localização de Suijin, as enormes pirâmides aparecem e assustam Twin Star, que se transforma em sua versão digital e entra em sua baía. Uma vez lá dentro, eles se apresentam como os guias deste jogo e lhe dizem boa sorte antes de fugir. A pirâmide fica sabendo disso e diz que não vai deixá-lo ir embora, e que agora vai testá-lo para ver se ele é digno de se tornar um Tomb Guardian. Sua missão é afastar todos os intrusos ao seu lado e proteger esse estágio deles. Mas então, ele olha para baixo e percebe Sujin se afastando, dizendo que ele dá tantas informações sobre ele quanto vocês, espectadores, dão sobre sua vida social. Ele diz que não tem tempo para toda essa baboseira. Mas então a pirâmide diz que isso deve significar que ele não se importa com Rikuhei. Ele diz que Suijin não quer ser salvo nem salvá-la. Afirma que, sem passar no teste, não poderá salvá-la, o que irrita Suijin. Ele se vira para perguntar como ele sabia disso. Um feixe de energia passa atrás dele rumo à pirâmide, quase transformando sua bunda em bochechas de porco assadas. Felizmente, o ataque erra e passa pela pirâmide. E Sugin pergunta o que era aquilo. Por outro lado, vemos os 3 jogadores de antes mirando a pirâmide à distância. A loira gostosa diz ao irmão mais novo e ao atirador Eiyu que eles erraram, mas que o próximo acertará com certeza. Depois disso, ela diz à garotinha Farin para ir em frente e servir de distração para os inimigos. De volta a Suijin, a pirâmide diz que os saqueadores de tumbas já começaram a atacar, e que ele precisa derrotá-los se quiser passar no teste. Suijin diz ok, e então diz para ele começar já, e a pirâmide diz para ele se preparar. Depois disso, ele dispara um laser verde no chão e convoca uma gata sexy, chamada Shastia. Ela é a encarnação do deserto, e depois de ser convocada, vira-se para o cara e pergunta se ele é Suyin.
Quando ele confirma o fato, ela diz que estava esperando por ele, salta sobre ele como uma raposa e rouba seu primeiro beijo. Sui-jin fica empolgado, mas tudo desaparece quando ele começa a ter uma cena de flashback e se lembra de uma antiga memória de sua infância com Yuki, de quando ele lhe deu o lenço vermelho. Ele se lembra de que Yuki era realmente seu avô, e começa a se sentir sentimental. Shastia diz que eles conseguiram quebrar o selo de suas memórias, e fica muito feliz. Nesse momento, a pirâmide também fala, e diz que é hora de revelar sua verdadeira forma. De repente, o compartimento superior da pirâmide se abre, e de dentro, Rico Yuki sai. Enquanto flutua em um tubo de ar. Ele se apresenta como seu avô, e diz que, embora tenha tido muitas identidades na vida real, sua única e verdadeira identidade sempre foi a de avô de Subin. Nesse momento, Phoebe usa sua habilidade de invocação de cartas, Centipede Heart, e envia um monte de insetos nojentos em direção à pirâmide. Enquanto isso, Farin lança um monte de explosões no local usando sua espada explosiva, e em seguida, monta uma das centopeias em direção a Sugin. Todos pensam no tesouro e nas recompensas que ganharão nessa fase. Dizem que ficarão ricos depois disso, e se preparam para disparar outro tiro de energia contra a pirâmide. Enquanto isso, Yuki explica que ele é o dado que o verdadeiro Yuki salvou nesse jogo, antes de morrer na vida real. Em seguida, todos correm para dentro da pirâmide, e Yuki o leva para o cockpit do guardião feito especificamente para esse estágio oculto, o gigante guardião, Yuki 34, e prepara o gigante para ser ativado, e espera por ele enquanto Farin ataca a pirâmide com o forte ataque de corte explosivo de sua espada e a corta ao meio. Mas acontece que na realidade, a pirâmide acabou de se abrir para revelar o verdadeiro gigante guardião do subsolo. O gigante guardião aparece e destrói instantaneamente algumas centopeias, e deixa Furin com medo de sua grande energia D. Por outro lado, Rei acorda de um pesadelo em que não conseguiu salvar Sui-jin de se afogar no outro dia, e se vê trancada em uma cela com uma jovem que a vigia. A garota lhe joga um vestido e diz para ela se preparar para a purificação e a leva para um lago com duas sereias que a ajudam a tomar banho. No campo de batalha, Sui-jin e Shastia estão no guardião gigante, mas são inexperientes e não sabem controlá-lo. São atacados pelo ciborgue e expulsos do túmulo, enfrentando centopeias e Farin, que acha tudo um monte de lixo. Sui-jin e Shastia lutam para resistir, enquanto Yuki reflete sobre a origem do mundo, explicando que guardiões e invasores lutam pela tumba da deusa há mais de 1000 anos. Ele diz que os guardiões das tumbas ficaram mais fortes, mas ambos os lados têm poderes iguais. Criados para combater invasores que querem o poder da deusa, protegem as tumbas e o mundo. Infelizmente, agora são poucos guardiões. Enquanto isso, o jogador termina de carregar seu canhão e dispara outro enorme feixe Kamehameha contra o gigante guardião, conseguindo derrubar uma de suas pernas com ele. O gigante cai no chão e Shastia se preocupa com ele, mas Sujin parece ter um plano. Ele diz a ela para derrubar o canhão de longo alcance primeiro. O gigante se posiciona com sua arma enquanto Shastia se encarrega de mirar e atirar. Sui-jin escaneia a área e localiza Yeyu e Feiba, e diz a ela para mirar com calma, e depois ir até eles com tudo alinhado. Shastia dispara o tiro e lança um forte feixe de energia vermelha em Eu. Ele começa a gritar como uma cadela, e faz xixi nas calças. Mas então, o feixe de energia é refletido por um monte de cartas de diamante, e volta para atingir o gigante. Acontece que isso foi obra da Phoebe. Ela diz que é hora de contra-atacar e ativa a carta Hit Move do taco. Com isso, ela joga um monte de clavas no ar, e o feitiço toma conta da mente de Shastia, que começa a atirar nas clavas no ar sem pensar. Ela usa tanto a habilidade que agora só lhes resta um tiro, mas Sui-jin a detém a tempo e a prende. Enquanto isso, Farin e as centopeias continuam atacando o gigante, e alguns dos robôs centopeia conseguem entrar no robô e começam a atacar o gigante, danificando-a por dentro. Nesse momento, Phil chama Furin e diz a ela para se proteger, pois a Ibibuayu está prestes a disparar o maior peido de seu canhão de energia que o mundo já viu do lado de dentro. Suin se vira para pedir ajuda a Yuki, mas o vê deitado no chão, pronto para dar seu último suspiro. Ele pergunta o que estava acontecendo, e Yuki diz que ele era apenas os dados do verdadeiro Yuki, e que agora seu tempo está chegando ao fim, então ele não deve ficar triste. Com isso dito, ele diz a Sui-jin para proteger a tumba de Bengo, e diz que protegê-la é a única maneira de salvar Ria também. E então, diz que ele é o último dos guardiões da tumba antes de desaparecer nos efeitos digitais posteriores. Sujin se sente extremamente triste por ter perdido seu avô, justamente quando havia recuperado suas lembranças dele, e começa a gritar como um protagonista de anime. E com isso, seu cachecol também começa a brilhar, indicando que a armadura do enredo foi ativada. Ele faz um plano e deixa Twin e Star encarregados de controlar o frenesi de tiro controlado pela mente de Shasta. Depois disso, ele monta uma das centopeias para fora do robô e corre do céu em direção a Phoebe. Firin tenta alcançá-lo para ver quem ele era, mas acaba sendo atraída para a armadilha quando ele dá sinal a Twin e Star para que Shastia atire nos tacos à sua frente e derrube Farin com ele. Em seguida, ele coloca cartões de diamante refletivos no caminho,
refletindo o feixe de energia neles para atingir e eliminar a alimentação. Depois, ele flutua sobre um cartão refletivo, confundindo a UE. Ele comenta que pensava que todos os guardiões da Tomb M haviam sumido, mas o último ainda vive. Eu sobe no canhão e atira em Suijin, mas ele usa outra carta, Uno Reverse, refletindo o feixe de energia de volta para eu. Ele também sai do jogo. Depois disso, ele volta para o gigante, e Shestia diz que ele passou no exame e agora é o último Tomb Guardian. Ele diz que só conseguiu fazer isso porque ela e as estrelas gêmeas o ajudaram, mas ela diz que ele fez um ótimo trabalho e então se despede, pois seu propósito terminou. Com isso, ela lhe dá um abraço e todo o palco, juntamente com o gigante e Shastia, desaparece em partículas digitais, e Sujin cai em um poço escuro de vazio digital. Mas, assim que ela vai embora, uma mulher maluca de cabelos cor-de-rosa aparece atrás dele e diz que estava se perguntando quem iria enfrentar, mas que afinal, ele é apenas um bebê. Ela diz que ele não é o último guardião da tumba, e que esse é um direito dela, e o abate com seu rifle. Depois de ser baleado por ela, Suidan sai do jogo e se teletransporta de volta para sua cama. Ele verifica o ferimento da bala em seu peito, mas ele se recupera rapidamente e volta ao normal. Ele então recebe uma ligação na base de Temujin, do clã Totem. A chamada é para marcar um encontro em Grave Body Buster. Após isso, a ligação é encerrada. Nesse momento, Sugin visualiza uma imagem de Ria deitada na cama, em uma posição vulnerável, o que o faz se preocupar bastante com a segurança dela. Com o lançamento de Grave Busters, o mundo inteiro aderiu a essa tendência maluca. Ser um garimpeiro e o Sr. Moneybags é a nova tendência, e vemos muitos novatos entrarem no jogo com centenas de milhares de ienes para comprar bons equipamentos e usá-los para conseguir garotas e atenção. No dia seguinte, dentro do jogo, no palco 35 Golden Mines, vemos Phoebe e seu Groot se encontrarem com seu autoproclamado líder, Wild Wolf, o Kringeliard, e chamarem sua equipe de Gold Hunters. Eles são um grupo de jogadores que visam especificamente os noobs e os caçam para obter todos os itens dourados. Eles esperam em um ponto de acesso e ficam de olho em novas presas, e por fim, acabam com uma equipe de patinhos gordos, correndo com equipamentos novos. O gordinho abate um monstro e ganha algum ouro. E, enquanto todos o elogiam, Feed se aproxima deles ao lado de Furen, e diz que encontraram um grande tesouro nas minas de uma cabeça. Mas os monstros os atacaram, e agora ela está com medo. Ela tenta usar suas tramas para transformá-los em simps, e faz com que eles a sigam até as minas. Uma vez lá, eles perguntam onde estão os monstros, e ela diz que eles devem ter fugido ao ver seu equipamento novo, mas os monstros dentro da mina os atacaram e roubaram mais de 3 milhões de moedas. Ao ouvir isso, os simps gananciosos correm imediatamente em direção à mina, enquanto Furin olha para os burros deles e suspira. Quando eles estão no lugar, Eu usa seu bastão e os prende em uma gaiola de energia. Nesse momento, o Sr. Kringler desce e diz que agora vai tomar tudo o que eles têm. Por outro lado, Suyin vai até a biblioteca da academia e lê coisas sobre o novo jogo. Ele quer encontrar mais informações sobre Temujin e Totens para obter uma pista sobre Ri, e nesse momento, Rancho o encontra na biblioteca e diz que tem a pessoa certa para ele. Ao apresentar sua nova namorada, ele diz que, apesar de sua aparência, ela é fanática por jogos e também participou do beta fechado. Enquanto Su Hien se pergunta o que aconteceu com o gosto de seu pobre amigo, com toda a pesquisa que faz, ele descobre que atualmente o mundo de Gravebuster é governado por um homem chamado Dark Tiger, que é o chefe de uma organização chamada Precious. A Precious é um grupo enorme de garotos ricos que usam sua riqueza para roubar dinheiro e itens de outros jogadores e usá-los para controlar o mundo. Mas, recentemente, alguns grupos estão se levantando para lutar contra Precious. Entre eles, um se chama Totens e é governado por um cara chamado Temujin. Ele é um homem aterrorizante que está disposto a fazer qualquer coisa para conseguir o que quer, e é retratado como um vilão. Mais tarde naquela noite, Su olha para a foto de Ri que Temujin lhe enviou, e pensa no fato de que ele faria qualquer coisa para conseguir o que quer. Começa a ter ideias malucas, e rola na cama como um pinguim tonto. Enquanto isso, Ri acorda em seu quarto e é abordada pelo próprio Temujin. Ele lhe diz que ela terá tudo o que quiser, e que só precisa pedir, mas que não pode sair dali. De volta ao mundo real, Su Yeon vai ao dormitório feminino e faz uma visita a Maki. Ela diz que ninguém sabe para onde ela foi, e que parece que ela simplesmente desapareceu. Ele olha o laptop de Ria, e decide trazê-la de volta, e diz a Maki que ela voltará em breve. Depois, ele liga o console, chama Twin Star, e diz que está pronto. Então se teletransporta para o jogo. Enquanto isso, Sr. Kringalura e equipe fazem festa no lobby, após roubar mais de 1 milhão de ienes dos novatos. Ele diz que atacar novatos ricos é a melhor estratégia, e Phoebe pede para ele falar baixo, pois não soa bem em voz alta. Nesse momento, Farin aponta para um homem grande e feio, sentado em trapos em uma mesa à frente deles. Eu disse que iria ver o que estava acontecendo com ele. Mais tarde, ele volta com a informação de que o cara era o líder da Generals, que era como uma das equipes de apoio da Precious. Seu grupo foi exterminado por uma senhora maluca que apareceu do nada e os despojou de todos os seus pertences. Eles acham que isso é loucura, e dizem que deve ser alguma informação falsa, e que eles devem ter tido um problema interno.
e um conflito e uma briga. Depois, todos saem para caçar e prendem 3 novatos. Kringlord saca a espada e apunhala um deles. De repente, itens e dinheiro são drenados e transferidos para Kringlords. Ele diz que, se a conta de um jogador chegar a 0, ele será desconectado e a conta encerrada. Depois de despir um deles, ele se prepara para se servir dos outros, mas nesse momento alguém atira na gaiola de longe e a quebra. Os novatos fogem e o Kringlord aponta sua espada para o atirador e pergunta o que estava acontecendo. Acontece que ela é a mesma louca que atirou em Suijin da última vez, e diz que está ali para caçá-los. Farion começa a luta disparando um monte de explosões em direção a ela com sua espada, e Phoebe e eu segue com uma combinação de reflexo e energia. A equipe ataca, mas a maluca se esquiva como se fosse o Batman e tivesse a armadura de um protagonista de anime. Ela aterrissa na frente de Kringlord, mas Fed e os outros a cercam e dizem para ela largar a arma. Ela olha para a cara de idiota deles, diz que está tudo bem, e solta a arma para ativar um feitiço de gaiola gravitacional que prende todos eles. Em seguida, ela salta e aponta a arma para Kringlord, e diz a ele para entregar os bens. Mas ele começa a chorar, e diz que ela deve ir e pegar os bens. Ele lhe dá o ouro e os itens de seu grupo porque eles são muito mais fortes e valiosos. Ele deixa que ela se aproxime dele com sua atitude de maricas e a apunhala com sua espada assim que ela se vira. Ele a chama de estúpida, enquanto Phoebe e os outros o chamam de lixo por tê-los vendido. A maluca diz que é uma espada que transfere o poder financeiro de uma pessoa para outra. E até onde ela sabe, ela tira do jogador com menos poder e dá para a pessoa mais rica. Kringlord diz que sim, e revela que, apesar de sua aparência, ele vale mais de 50 milhões de ienes, mas fica surpreso quando olha a conta dela e descobre que ela é uma das 5 jogadoras do jogo com contas acima de 100 milhões de ienes. Os 5 bilionários. Ela olha de volta para ele e diz que não se importa em dar seu ouro a ele se ele puder carregá-lo. E então, joga um enorme tijolo de ouro nele como Madara M. Uchiha, e mata seu personagem na hora. Depois disso, ela se afasta e entra em sua carruagem, e Phoebe pergunta seu nome. Ela diz que seu nome é Collector, e que é uma mulher que vive apenas para matar saqueadores de tumbas como eles. Depois disso, ela vai embora soltando uma gargalhada louca e se distancia enquanto seu nome chega ao alto escalão da Precious, e eles decidem acabar com ela. Enquanto isso, dentro da base da Totem, o membro Retreat presenteia Temujin com um Red Seed que ele havia encomendado, e diz. Ele diz que com isso, poderá mostrar a Precious que eles também podem ser imprevisíveis. A Chibi Ninja Koshiko olha para ele e pergunta se ele vai entregá-lo a Ri, e diz que ela é inútil agora que Yuki morreu. Mas Silicon a impede, e diz para ela se retirar. Temujin a ouve, e lhe diz que sabe que ela não tem o valor real de Riku-Re, mas que logo entenderá no futuro. Depois disso, ele veste Rei com uma roupa totalmente não segura para o trabalho, e a presenteia com um Red Seed, e a convida para ser a nova integrante da Totems. Enquanto isso, vemos Su Yin sobrevoando uma arena no palco Ten, chamada Twin Battle Gate. Ele quer conhecer o organizador dessas batalhas, La Long, porque ele também é responsável pelos cursos para iniciantes. Enquanto voava, ele percebe um garoto chamado Takeshi, subindo pela lateral da arena. Ele oferece uma carona com Twin Star. E descobrimos que Takeshi é um órfão pobre que vive com sua irmã mais velha, Meikon. Eles moram em uma favela e mal sobrevivem. Takeshi ouve sobre um novo jogo e descobre que pode ganhar dinheiro jogando. Parece um golpe de blockchain, mas Mikan diz para ele tentar e trabalha duro para conseguir o console Easy Buy. Eles jogam e praticam muito. Takeshi ganha uma arma que tira fotos e as armazena para aumentar seu poder. Ele usa essas memórias para criar armas mais fortes e habilidades poderosas. Um dia, Miken adoece gravemente. Takeshi quer ganhar o prêmio de 10 milhões de ienes e um leopardo das neves, recompensa do torneio do presidente La Long. Por outro lado, Suijin é um dos 5 únicos bilionários do jogo, e está sobrevoando a arena porque não quis pagar a taxa de entrada de 50 mil ienes de dinheiro do jogo. Abaixo, uma batalha está acontecendo na arena entre o autoproclamado melhor mago de gelo do jogo, Mammoth Viking, e o autoproclamado mago de gelo número 1 do jogo, Frost Magician. Yu, Phoebe e Farin olham para a arena e se perguntam sobre os títulos autoproclamados, e parecem tão empolgados quanto Raya, quando ela se declarou a melhor maga do jogo. Sonharam com Suyin na cama. A batalha começa, e Eu usa seu cajado para atacar com gelo. O Viking avança com seu machado feroz. Parece ruim para Eu, mas ele tem um plano. Deseja que o Viking crie fragmentos de gelo ao seu redor e se posicione no centro, para que Eu possa congelá-lo e vencer. Enquanto tudo isso se passa em sua cabeça, Twin Stars pergunta a Takeshi sua opinião sobre quem vencerá, e Takeshi diz que nenhum deles vencerá porque ele é ele, e usa seu álbum para se equipar com uma armadura, fazendo com que Twin Star solte os dois. E devido à transformação repentina, Takeshi cai em cima de Iwagyu e o nocauteia instantaneamente.
Depois disso, ele desafia o Viking e os comentaristas, e diz que de acordo com as regras oficiais, se um intruso desafiar os participantes, eles se tornarão participantes também. Com isso, Takeshi e Sujin são inscritos como participantes, e a batalha contra o Viking começa. Takeshi usa seu álbum e o transforma em um enorme martelo explosivo, mas o Viking se mostra forte demais para ele, e Takeshi leva uma surra. Suijin olha para suas perguntas doloridas, mas depois descobre que Takeshi está fazendo isso por sua irmã doente, e que ele está perdendo a memória dela. Durante a luta com Aang, ele sente pena dele, e então decide lutar em seu favor como um verdadeiro macho Sigma. Parece que ele vai vencer o Viking com facilidade, mas ele precisa se esquivar de todos os ataques, rezando para não ser nocauteado. O Viking acaba se cansando, e usa sua magia de gelo para congelar as pernas dele. Sugan tenta de todas as formas se soltar, mas não consegue. E então, o Viking simplesmente vai embora. Dakashi se aproxima com seu machado para o ataque final. Então, Twin Star aparece, bloqueia com as mãos, e diz a Sujin que ele deve pagar. Depois, ela empurra o Viking, e diz para se preparar para ver sua verdadeira forma. Ela usa a transformação, mas vira novamente Twin Star, as duas bolas fofas. O Viking as acha bonitinhas e as agarra com as mãos, mas Takeshi entra em ação e as salva, dizendo que sabe que um herói salva garotas e que ainda tem vontade de lutar. Ao ouvir o pirralho falar como um homem adulto, Twin e Star se sentem felizes e se transformam novamente em Twin Star. Ela agradece a Dakashi por tê-lo salvado, e dessa vez se transforma de verdade, transformando-se em um dragão de 2 cabeças. O presidente Lao Long verifica seus documentos e confirma que ela é uma besta humanoide grave familiar de alto nível e raríssima, conhecida como dragão de jade de 2 cabeças classe S. Todos se perguntam como um amador como Suijin conseguiu domar um familiar de nível tão alto, e Twin Windstar decide acabar com isso rapidamente, e termina a batalha atirando no Viking com seu sopro de explosão esmeralda, e transformando-o em cristal, antes de esmagá-lo em pó e reivindicar a vitória. Com isso, eles vencem o torneio, e Suin dá todos os prêmios a Takeshi e decide passar para a próxima etapa, onde ele entrará no curso para iniciantes oferecido pelo presidente Lalong. Por outro lado, o presidente se pergunta quem é Sujin, e se preocupa com a possibilidade de ela ser uma companheira da maluca que venceu o torneio inteiro há muito tempo. Enquanto pensa no colecionador, Sujin caminha até o local do curso para iniciantes e se encontra com 2 novos jogadores que também estão lá para o curso. Ele tenta ser amigável e cumprimenta os 2. O cara de cabelo roxo o ignora, enquanto o gordinho que adora música parece reconhecê-lo como o garoto pobre que sempre trabalha em empregos de meio período. Seu nome é Sha, presidente do conselho estudantil e colega de Sujin. Mas ele não lembra dele porque sempre está dormindo ou trabalhando, sem muitos amigos além de Rancho e seu imaginário amigo Time. Nesse momento, uma garota clara buscando atenção aparece no palco, apresentando-se como Rin, a treinadora do curso. Ela diz os nomes de todos e revela que o cara de cabelo roxo é Titan. Depois, os guia pelo palco rochoso, dizendo que a aula será em batalhas reais. Explica que são restos de uma tumba de 100 anos, saqueada após os Tomb Raiders derrotarem inimigos. Chefe, Shao olha e vê muitos monstros nas sombras dos penhascos, e pergunta a Rin sobre eles. Ela diz que são Tunnel Apes, rápidos e inteligentes. Eles precisam derrotá-los. Shaz sugere trabalho em equipe, mas Titan diz que fará do seu jeito. Então, vêm macacos do túnel correndo em sua direção. Os monstros saltam sobre eles imediatamente, mas Rin chuta todos de volta com seu combo parecido com o de Sanji e começa a explicar o básico do jogo. Ela diz que todos que se registram no jogo recebem um item exclusivo, chamado de Item Buster, e que essas são suas armas. Sha tira suas armas e revela que é uma lâmina circular dourada chamada Storm-Eyed, enquanto Titan usa uma manopla sofisticada chamada Metal Fist. Sha pergunta a Suijin sobre seu Item Buster, mas ele o repreende dizendo que não é nada legal como o deles. Nesse momento, Rin avisa que os monstros estão vindo em sua direção, e todos começam a lutar. O Titã os golpeia com força com seu item, e a Rin também os golpeia com sua espada, e ambos percebem que os ataques físicos não funcionam contra esses monstros. Suijin também tenta, chutando um dos monstros de volta para o penhasco, e observa que eles não sofreram nenhum dano com seu ataque. Shi-U pergunta como eles vão derrotá-los se os ataques físicos não funcionam, e Rin diz que eles terão que derrotar o líder primeiro, que é um macaco gigante de 3 olhos chamado Grand Tunnel Ape. Sua magia é o que faz com que a armadura dos outros Tunnel Apes seja tão forte. Sha pergunta como eles vão derrotar aquela coisa, mas Titan avança como um Giga Chad e dá um soco no Grand Ape com o punho. Depois disso, ele o esmaga no chão e segue com um soco direto, virando o monstro em uma pilha de ouro. Todos olham para ele com admiração, e Sha diz que já viu esse movimento em algum lugar.
Com o macaco-chefe abatido, Rin começa a cortar o resto deles como uma princesa da espada. E Sha imediatamente se transforma em um bobo para ela, e dança pelo campo de batalha com sua arma em volta dele como um arco, e corta alguns dos inimigos também. Assim mesmo. Logo eles limpam toda a área, e Suyen pergunta se isso significa que eles passaram no curso para iniciantes. Shaw começa a reclamar e diz que quer receber mais ordens de Rin, assim como o cara que é. Mas Rin diz que, para completar o curso, eles precisam derrotá-la, e joga algumas facas kunai neles. Suijin se esquiva facilmente, enquanto Titan imediatamente invoca um familiar e bloqueia o ataque com ele. Shaw fica surpreso e diz que investiu cerca de 500 ienes de sua própria mesada no jogo, mas que não teria como comprar um familiar com esse valor, e pergunta a Titan se ele encontrou. Ele se aproxima de Sujin e pede que ele mostre como funciona. O Titã o ignora como sempre. Então, ele se volta para Sujin e diz que, considerando que ele está sempre fazendo biscates, deve ser pobre, então não espera que ele tenha investido dinheiro no jogo. Depois de criticá-lo por ser pobre sem querer, ele diz que sua família é rica. Então ele se certificará de investir mais dinheiro no jogo, para que possa ficar mais forte, e protegê-lo também. Depois disso, Rin diz a ele para parar de falar tanto e tirar a faca da cabeça. Sal olha para cima e percebe que foi atingido por uma de suas facas de antes e cai no chão, pensando que tem um pouco do DNA dela dentro dele, agora que ela o atingiu com um de seus itens, e começa a simular como uma virgem estúpida. Depois disso, Rin se volta para Sujin e usa seu olho especial para verificar a arma dele e pede que ele lhe mostre como funciona. Suijin afirma que não tem nada de especial. Então, de repente, o Titã surpreende Rin com um ataque, mas ela consegue se esquivar habilmente e, em seguida, salta para invocar sua espada. Eles iniciam uma intensa batalha de espadas, voando pelo ar enquanto trocam golpes. Sha, observando tudo, percebe que o Titã é, na verdade, um jogador profissional lendário, que foi campeão mundial em 3 jogos de luta, em realidade virtual por 3 anos consecutivos, agora. Mas este ano, ele não participou de nenhum torneio, e agora está aqui. Ao ouvir tudo isso, Titan olha para trás e pergunta se eles também querem ajudar, pois não conseguirão avançar para a próxima fase sem derrotá-la. Shaw fica empolgado, e diz que vencerá essa batalha e confessará seu amor por Rin, correndo em direção a ela, enquanto Su Haiyan ativa sua arma, o Raven Scarf, e usa o item número 1, First Blood Engage, que permite que ele copie a habilidade do primeiro para, como se estivesse em combate. Ele acha inútil até que alguém caia, mas Shaw o chama e mostra sua habilidade especial de ficar invisível e se tornar um com o vento, permitindo voar. Com esse poder, ele se aproxima sorrateiramente de Rin e diz seu e-mail em seus ouvidos, voando como um idiota. Enquanto isso, Titan empurra Rin e a deixa com 15% de HP. Os dois ficam frente a frente e se preparam para lutar. Mas então Rin empurra sua espada para trás e esfaqueia Sha, que está vindo em sua direção por trás. Com isso, Sha cai e é derrotado, mas Suyeon segura a mão dele e ouve seus pedidos pervertidos e simplórios, enquanto ele é retirado do jogo. Depois disso, ele se levanta, encara o Titan e diz que não pode derrotar Rin, porque ela é invencível. Ao ouvir isso, o Titã fica mal e diz que ele é que é invencível, e começa a lutar contra ela como se fosse uma criança. Um maníaco. Enquanto isso, Su Hien usa a habilidade especial de Sha para ficar invisível e voa para o céu em busca de algo. Ele acaba encontrando algo escondido em um dos carrinhos de mineração e voa, enquanto revela a verdadeira identidade da instrutora Rin como uma criança chamada Furin. A habilidade dela se chama Decoy Mirage e permite que o chamariz copie a aparência do jogador. E ele revela que descobriu sobre ela porque antes Rin atacou Shaw de um lugar fora de sua visão, o que significaria que a verdadeira ela observava de longe. Ele diz ao Titan que está tudo bem, concluindo o curso para iniciantes e desbloqueando Ali Cards. Farin explica que com este cartão, eles podem formar grupos e ver o status de outros. Ela pergunta a Suijin sobre sua verdadeira identidade, duvidando que ele seja um novato com tanta familiaridade e conhecimento do jogo. Ele diz que talvez conte a ela mais tarde e começa a se afastar. Mas então o Titã salta e o ataca com o punho e diz que também quer saber o quanto ele é forte. Suijin se esquiva do ataque e foge com Farin para um prédio à distância e pergunta a ela por que não está revidando. Ela explica que, depois de usar sua miragem de isca, não pode lutar por algum tempo e pergunta por que ele a ajudou a fugir. Ele diz que quer formar um grupo com ela, mas ela o chama de pervertido por tentar namorar uma menina como ela. Mas ele faz uma aposta com ela, dizendo que, se derrotar o Titan do lado de fora, ela se juntará ao seu grupo e faz uma promessa com o dedo mindinho. Nesse momento, o Titã invade o prédio e os tira de lá com seu enorme punho metálico. Ele decide entrar em modo de fúria total, mas Suyin o impede liberando sua técnica e usando a habilidade de Shaw, o Homem do Vento. Com isso, ele usa um pouco de domínio do vento e cria uma camuflagem com folhas para lutar contra ele. Ele combina isso com sua velocidade rápida, voo e invisibilidade, e consegue pegá-lo de surpresa, fazendo-o pensar que está acertando-o no ar, enquanto se esgueira em um ataque de corte em sua perna.
O titã fica furioso e tenta atacá-lo, mas depois se sente exausto e se ajoelha. Suijin lhe diz para se render na frente dele e acabar com essa luta estúpida, mas Titan diz que nunca se renderá. Ele se pergunta como Suijin realmente é e como tem tanto dinheiro que um cartão de 100 milhões não o afeta. Então, ativa a técnica final de sua arma, a Blade of Tabuton, transformando seus punhos em um carro de luxo. Ele fica furioso com Suijin, carrega o carro com 100 milhões de ienes e decide atropelá-lo. Suijin aceita o desafio, fica na frente de Furin como escudo e diz para ele beijar seu traseiro. Titan acelera e corre direto para Suijin, mas, para sua surpresa, ele o atinge e parece que ele se chocou contra uma montanha, e o carro se recupera após o impacto e voa no ar. Farinho lembra de que, neste mundo, o poder financeiro é o poder supremo. Portanto, alguém com menos dinheiro nunca poderá derrotar uma pessoa com mais dinheiro como ele. E se pergunta quem realmente é Suijin, e como ele tem tanto dinheiro que ser atingido por um cartão de 100 milhões de dólares não fez nada com ele. Suijin explica que não pode revelar detalhes, mas menciona que Titan perdeu toda a sua fortuna e que sua conta será excluída. Eles percebem que o carro de carga está prestes a explodir como uma bomba, então Suijin a protege. Quando abrem os olhos, encontram-se presos debaixo de um carrinho de mina. Suijin questiona sobre o item que identifica uma habilidade, comentando que é incrível e que adoraria possuí-lo em sua equipe. Ele a faz se sentir útil e diz que colocará o e-mail dele na CBA dela. Ela responde que já tem muitos e-mails e pede outra coisa. Então, o FBI envia o Collector do subterrâneo para investigar o que Suyin ia dar a Farron, e ela derruba os dois do minecart. Ela sai do chão e diz a Suyin que se perguntava se ele faria o curso para iniciantes ou não, mas pensar que ele flertava com a humilde enquanto ela treinava é um absurdo. Escondido embaixo de um minecart. Ele é um garoto muito mau. Suijin se levanta e começa a caminhar até ela, e diz que também tem algumas perguntas a fazer, mas Farron diz a ele para ter cuidado, pois ela usou seu olho de sondagem para examiná-la, e normalmente, um jogador com um totem divino teria uma chama azul ao seu redor, mas ela tem 10 desses. Em seguida, ela diz que o único jogador que ela conhece que tem essa habilidade é o Collector, que é um dos 5 bilionários do jogo. Suijin segura seu cachecol e pergunta o que um bilionário está fazendo aqui. Mas então Collector atira em Farron com uma bala especial de pelúcia que a transforma em uma boneca e a faz dormir por alguns minutos. Ela diz que queria falar com ele em particular e por isso fez isso. E também atira nele com uma bala de monstro nojenta que abre sua boca e entra em seu estômago. Ela explica que esse monstro é chamado de Dragão Salsicha e que também é a chave para salvar Ri. Ele pergunta se ela sabe onde Ri está. Ela diz para não acreditar em Temujin e usá-lo para entrar no quartel-general do Totem. Lá, o Dragão Salsicha dirá onde Ri está. Ela entra na carruagem e parte enquanto ele pergunta sobre Temujin. Ela diz para não se preocupar, pois Temujin o encontrará. E então abate um dos Totem Assassins que seguia Suijin. Nesse momento, Farin desperta e Suijin explica tudo. Ele pergunta ao Totem Assassino sobre Temujin, mas é ignorado. Suyin usa vento e passa correndo. Como Goku e Ultra Instinct, o Totem diz que não tem ordens para responder e vai embora. Suijin o persegue, mas o Totem mostra ser o chefe, desviando e revidando com suas lâminas. Suijin acha que não escapará a tempo, mas Farron o salva no último instante. O homem misterioso entra em super velocidade e some, deixando todos surpresos. Suijin, ainda atordoado, pergunta a Farron por que a ajudou. Ela, com um olhar firme, diz que, como parte da equipe, não podia deixá-lo morrer. Suijin sente alívio, mas logo o assassino retorna e ataca com lâminas afiadas, aumentando a tensão e o perigo. Depois disso, ele chuta Farron de volta, mas Suijin a salva com sua super velocidade, e ambos percebem o número 32 escrito em suas mãos como um contador digital. Eles imaginam que deve ser o número de vezes que ele os cortou, e decidem que ele deve fazer alguma coisa quando um determinado número é atingido. Apesar disso, Sugin decide pular para frente como um idiota, e acaba sendo cortado outra vez, o que o faz sair do jogo à força. Depois disso, ele lança sua lâmina contra Farron, mas ela a bloqueia com sua arma. Ela acha que vai funcionar, mas até isso conta como um corte, e ela também é forçada a sair do jogo com um cronômetro de 24 horas, antes de poder entrar novamente. Depois de sair, Sugin recebe uma ligação de um número desconhecido, e pensa que deve ser Farron, mas descobre que na verdade é Temujin. Ele lhe diz que, se ainda quiser salvar Rhea, deve fazer o que ele diz. Enquanto isso, no prédio da GGC, a diretoria da Precious se reúne secretamente. Decidem que o jogo está recebendo boa resposta e estão prontos para a fase final, com Dark Tiger, um dos 5 bilionários, no topo. Precious é a organização mais influente e conta com 16 pessoas para sua missão, pessoas que compõem seus principais oficiais. Disse que todos os seus ativos combinados excedem uma avaliação de 2 bilhões de ienes.
Com isso, eles se apresentam ao Dark Tiger e dizem que os preparativos foram feitos e que estão prontos para conquistar o estágio 0. Dark Tiger pergunta sobre o festival no estágio 18 amanhã e eles dizem que já enviaram anéis de transferência por e-mail para todos os jogadores. Mas eles têm uma grande preocupação, que é o fato de o contador de 2 guardiões ter subitamente passado de 0 para 1. Isso significa que outros 2 guardiões surgiram. Ao ouvir isso, Dark Tiger ordena que eles encontrem e matem esse guardião, custe o que custar. Na ligação, Temujin diz a Suyin que está mantendo Ri como refém, então ele não deve se preocupar com a segurança dela. Além disso, um festival será realizado no palco 18 em breve. É um festival para aqueles que concluíram todas as fases do jogo, e também uma rodada preparatória para conquistar a fase 0. Para vencer, ele deve encontrar Nishikaze. Suigin pergunta como saberá quem é, e ele diz que saberá na hora certa. Então, encerra a ligação, deixando Suigin com mais perguntas que respostas. Na manhã seguinte, Suigin vê muitos rapazes em torno de uma jovem fora do dormitório masculino. Ele se pergunta o que está acontecendo e se estão só paquerando ela. Mas descobre que a garota é Farin, e quando ela pede ajuda, os outros olham para Suijin e o chamam de sortudo e traidor. A morte o observa. Suijin a salva, leva ao café da academia e falam sobre a nova equipe. Farin pede comida de 20 milhões de ienes e se preocupa com a conta, mesmo sendo jogador de 10 bilhões de ienes. Então, valentões entram e o provocam por trocar Ria por uma loli, chamando-o de pobre. Ferren levanta e diz que vale mais de 100 milhões de ienes no Gravebuster e pede que parem. Sugin pensa que, embora seja verdade, esse dinheiro não vale na vida real. Mas então, ele descobre que pode usar sua moeda digital no jogo para pagar pela comida na cafeteria, o que o deixa maravilhado. Ele usa seu Cbay e paga pela comida. E os valentões ficam surpresos quando a garçonete diz que não pode dizer o número total do saldo da conta dele porque é maior do que o que a máquina pode mostrar. Depois de dar 2 tigelas de ramen instantâneo para seu pobre coitado, ele leva Farin de volta para seu quarto, recebendo ainda mais olhares de morte no caminho e alguns alvos em sua cabeça, o FBI também. Mas, uma vez lá dentro, ele conta a ela que seu objetivo é salvar uma garota chamada Ri, e que ela foi sequestrada por Temujin dos Totens. Farin diz que o ajudará como sua companheira de equipe, e em seguida, os dois entram no jogo. Os dois chegam ao palco 10 com as 2 arenas e encontram muitas pessoas reunidas lá. Farin diz que haverá um evento que começará em breve, e que esse é um dos principais locais para receber anúncios. Os dois se sentam em uma taverna, e Farin pede ainda mais comida, como se estivesse tentando competir com Luffy em uma competição de comida. Enquanto está sentado lá, Sugin ouve as pessoas ao seu redor falando sobre a aparição de outro bilionário no jogo que tem mexido com Precious e Totem, e Suijin acha que estão falando dele. Ele começa a se sentir como um Yonko, e diz que talvez seja a hora de revelar sua identidade como o 6º bilionário. Mas então, aqueles caras começam a andar em sua direção, e ele começa a entrar em pânico. Mas para sua surpresa, todos o ignoram, e passam por ele em direção à saída, e ao olhar para fora, vê uma frota de pombos cuspindo anéis dourados nos jogadores. Esses anéis são anéis de transferência para o estágio 18, onde o festival será realizado, e quando todos ganham, eles se teletransportam instantaneamente. Sujin e Farin decidem ir também, e sem mais nem menos, chegam ao palco. Dark Tiger, em seu trono, inicia a fase 18. Ele usa os jogadores mais fracos como escudo, enquanto os monstros os destroem. Depois, ordena a Bashida que elimine os pequenos inimigos para enfrentar o chefe. Bashida usa um combo de iluminação em cadeia com sua espada, e evapora instantaneamente todos os mobs estúpidos do palco, em um único ataque, deixando todos surpresos. Depois que os monstrinhos desaparecem, a fase convoca seu chefe Guardian, que se revela um forte Emomante chamado Aslan. À distância, vemos o assassino mascarado de antes ao lado de uma garota de cabelos roxos, observando o campo de batalha. A garota acaba sendo Nishikaze, e Temujin ordena que eles aguardem a chegada do último guardião. De volta ao campo de batalha, os jogadores decidem se juntar a Aslan e começar a atacá-lo de uma só vez, derrubando instantaneamente um de seus braços. Mas então, Aslan começa a se regenerar como um vampiro, e seu braço também se reforma com o sangue ao redor deles. Por outro lado, Suyon observa a batalha do alto de um pilar, mas então percebe uma rachadura no espaço acima dele e se vira para... Ela vê do que se trata e tem uma visão dos céus antes de Nishikaze acertar seu rosto com o joelho. Ele pergunta o que há com ela, e ela responde que o chefe mandou esperar, mas entediou-se e veio. Farang diz que ela é forte, e Sujin descobre que ela é a Nishikaze que Temujin mencionou. Ele pergunta os objetivos deles, e por que sequestraram Ri, mas ela diz que não se importa, e acha que ele gostaria de conhecê-la. Ela cria um espelho que conecta ao quarto de Ria. Suijin a vê, mas não pode falar com ela, e Rea não o vê. Mas ele fica feliz por saber que ela está bem.
Nishikaze o ataca de repente, mas ele se esquiva. Ela diz que ouviu que ele era forte e queria ver. Ela usa sua habilidade e escaneia o item Buster dele, confirmando que é a Wave of Rikoyuki. Enquanto isso, Aslan está se divertindo matando jogadores como NPCs, que morrem como dano colateral, e convoca sua legião de mosquitos sangrentos que também atacam os jogadores. Depois de matar os jogadores, ele os transforma em sangue, e absorve toda a essência deles com sua homomancia para ficar ainda mais forte. Nesse momento, ele percebe uma luz vermelha brilhando no topo de um pilar, e salta, dizendo que é a onda e o sangue que ele estava esperando e confronta. De repente, ele aponta seu cajado para o rosto de Suijin, e diz que foi ordenado a segui-lo, e transforma seu cajado em uma pequena chave antes de entregá-la a Sujin. E diz a ele que essa é a chave para o Stage 0. Mas antes de ir para lá, ele precisa passar no teste final. Ele então reúne todo o sangue ao seu redor, e se transforma em sua forma final, o Buda Sangrento. Ele então mostra um de seus pontos vitais para eles, e pergunta a Sujin se ele sabe o que é. Sujin pergunta se é o ponto fraco dele, e ele confirma, dizendo que precisam destruí-lo para vencê-lo. Mas é onde seu avô está. Lá, seu avô selou suas últimas memórias. Ao derrotá-lo, ele recuperará as memórias do estágio 0 e poderá encontrá-lo. Suijin aceita o desafio e avança ativando seu Raven Scarf. Nishikaze explica que seu item Buster possui 7 gemas com habilidades diferentes. As gemas que ele recebe ao ser ativado são embaralhadas aleatoriamente, e ela ainda não sabe qual gema faz o quê. Mas já sabemos sobre a primeira gema azul-blue, que permite que ele copie as habilidades do primeiro inimigo a cair na batalha. Sujin deseja que uma gema forte seja selecionada, e fica feliz quando ela se torna a gema vermelha. Aslan pede que ele mostre o verdadeiro poder de seu item Buster, e em seguida, o soca no chão. Nishikaze foge dali junto com Furin, e descobrimos que Suijin bloqueou o ataque com uma espada chamada Raven Blade. Aslan diz que uma lâmina é inútil contra seu corpo que pode se regenerar, mas Sugin revela que na verdade é a Bankai de Ichigo, e também triplica sua velocidade, além de ser extremamente afiada. Ele então o corta rapidamente e o deixa cair na poça de sangue. Ele então olha para ele de cima e percebe que ele está tentando se regenerar absorvendo o sangue ao seu redor e decide: acabe com ele. Antes de terminar, ele salta com um ataque, mas Aslan bloqueia e o devolve, fortalecendo-se e criando mais braços, virando uma aberração. Ele dispara rajadas de energia das mãos. Sujin tenta revidar, mas leva um soco forte, voa para trás e quebra a espada. Ele revela o símbolo de Lotus na cabeça e diz que, em 80 segundos, sem o núcleo, todo o sangue será perdido. Em seguida, seu corpo explodirá e ele morrerá. Suijin olha para sua espada e percebe que um tipo especial de fumaça está saindo dela. Ele percebe que é oxigênio concentrado e o usa para encher todo o campo de batalha, e dá a todos os outros jogadores na área um buff temporário de estatísticas. Com isso, ele atrai todos para atacar Aslan e ser derrotado por ele. Mas isso tudo faz parte de seu plano. Então, ele faz Aslan usar seu ataque supremo, o Dragão de Plasma, e após 80 segundos, absorver o sangue do jogador derrotado. Mas, em vez de se curar, Aslan vira uma poça de sangue enferrujado e é derrotado. Suijin explica que usou química para envenenar o guardião, convertendo o oxigênio em ozônio, impedindo sua regeneração por um tempo. Ele pega seu núcleo e pergunta como usá-lo, e Aslan lhe diz para levá-lo ao estágio 0 e então ele saberá. Enquanto isso, todos os jogadores ao seu redor olham para ele com admiração por ter derrotado Aslan sozinho e pensam que ele também deve ser um bilionário. Quando os rumores começam a se espalhar, de repente, um grupo de homens mascarados chega ao local e se revela como uma equipe chamada Silverbacks. Os Silverbacks acabam sendo um grupo de milionários que trabalham sob o comando de seu líder, que tem mais de 100 milhões em ativos. Pedem a Suin para entregar o núcleo e ir embora, ou será espancado e deixado nu. Suin manda calarem a boca e voltarem no próximo mês para mendigar. Furiosos, mostram que tem mais de 1 milhão em ativos, e o líder mais de 5 milhões de ienes. Balançam como macacos inseguros, mas Suin diz que é pouco, e pega sua vara, e surpreende a todos ao revelar que é um bilionário. Com isso, ele vai até a entrada do Stage 0, e Aislinn lhe diz que só ele pode entrar daqui para frente, e eles deixam Nishikaze e Ferren para trás. Uma vez lá dentro, Suin se vê em frente a uma árvore de bordo, e se sente meio nostálgico. Ele se lembra de que esse é o lugar onde costumava ir com seu avô, e pergunta a Aslan sobre o método para desbloquear suas memórias. Aslan diz para ele comer a fruta do núcleo. Ao fazer isso, ele tem flashbacks da infância, quando seu avô usou RIII, a ofereceu para o ritual de selamento e sugou seus poderes. Disse que ela não lembraria do passado e seria libertada da maldição. Para proteger ambos, ele sela as memórias de Suin e usa a fruta e seu sangue para criar um guardião que a proteja. A chave para este lugar.
Esse guardião acaba sendo Aslan, e quando o flashback termina, Aslan parabeniza Suijin por ter se tornado o último guardião e diz que sua missão foi concluída e que agora ele pode descansar em paz. Depois disso, ele lhe dá um novo equipamento como presente de despedida e o deixa sair. Por outro lado, os caras da Silverback entram em contato com seu líder com mais de 100 milhões em ativos e contam a ele sobre a aparição de um bilionário. Eles dizem a ele que estão perto da entrada do estágio 0, e seu chefe lhes diz para manter em segredo sua conexão com Precious, e em seguida, atira em Suyeon à distância, mesmo usando sua habilidade Map Wide Cannon Shot. Todos observam o ataque voando em direção à entrada, e descobrem que se trata de um ataque super poderoso, além do que eles poderiam imaginar. O ataque se aproxima cada vez mais de Furin e Nishikaze, mas, nesse momento, Suyin sai do portal e bloqueia o ataque com uma mão. Ele explica que seu novo equipamento faz com que seu HP seja quase igual ao HP de todos os jogadores juntos nesse estágio, e diz que esse ataque foi certamente poderoso, pois conseguiu tirar 1/5 de seus pontos de vida. Depois disso, ele pede a Nishikaze que o deixe falar com Ri, e diz a ela que espere por ele, e que em alguns dias, ele a salvará, e tudo voltará ao normal. Por outro lado, Silicon fica ao lado de Ri, e diz a ela que, em 5 dias, o estágio 0 será ativado, e se tudo correr bem, ele a transferirá para Suijin, conforme prometido. Depois disso, Nishikaze diz a Suijin que o levará para Temujin agora, e eles começam a caminhar em direção ao portal. Mas então, o líder dos Silverbacks, Monkey, entra em ação e começa a atacar os jogadores na área. Ele chama o sexto bilionário e diz para ele vir lutar com ele, ou então matará todos os camponeses aqui em seu nome, e convoca um macaco dourado gigante para esmagá-los no chão. Suijin se sente culpado e pula para lutar com ele, mas Monkey o coloca em posição e atira nele com uma explosão super poderosa. Porém, pouco antes de ele soltar o tiro, o mascarado do totem se aproxima e muda a direção do tiro, acertando seus braços e salvando Sugin. Ele então vai até ele e o cura usando seu título de médico, e Nishikaze explica que ele se chama Purple, e é um dos principais membros da equipe. Monkey se sente ainda mais empolgado por ter pessoas fortes com quem lutar, e começa a lutar com todos eles, revelando que é um dos principais jogadores que estão perto de se tornar bilionários, e mostrando que seus ativos são de 999, 999, 999. Ele começa a atirar neles com uma metralhadora, mas 2 outros membros do totem entram em ação, e formam uma barreira de madeira de gelo ao redor deles, mantendo a defesa dentro dela. Suijin pergunta a ele se Monkey não se tornará um bilionário simplesmente derrotando um pequeno monstro, como se conseguisse mais uma moeda que eles. Dizem que, no Gravebuster, seus ativos são limitados a um pouco menos de 1 bilhão, e que para ultrapassar esse limite, é preciso ganhar um título Lone Star, que é muito exclusivo e raro, e ninguém sabe realmente as condições para obtê-lo, pois acontece aleatoriamente. No caso de Purple, ele tem um título super raro de doutor, e o ganhou ao criar mais de 10.000 poções de cura aleatoriamente. No caso do Wood Magician, ele obteve seu título ao dominar todos os elementos mágicos do jogo. Eles explicam que, ao se tornarem bilionários, os jogadores criam uma regra exclusiva para seus personagens, como ter mais de 10 itens Buster. Soigin lembra que se tornou o último Tomb Guardian graças ao Seibei do avô, mas não sabe a habilidade especial que obteve. Dizem que há 10 jogadores perto de se tornarem Abilities Billionaire, e Monkey é uma elite entre eles. Ele também alcançou esse status no primeiro ano do beta fechado. Mas ele vem tentando obter o título de Lone Star desde então, e vem matando milhões de jogadores na esperança de obtê-lo. Resumindo, ele é um macaco louco por batalhas. Su-hyun diz que mesmo que isso seja verdade, ele não pode ficar aqui parado e deixar o macaco fazer o que quiser, pois precisa salvar Ri. De acordo com o contrato feito com Totem e seu avô, ele deve agir como o último guardião da tumba e proteger o estágio 0 de conquista. Conquistado enquanto os outros jogadores, inclusive Precious, tentam conquistá-la. Ele ativa sua habilidade e ganha a gema roxa, que lhe dá super velocidade, e um Sharingan com um supercomputador no cérebro. Com essas vantagens, salva todos na barreira e se prepara para lutar com Monkey. Mas Nishikaze impede e diz a Monkey que, se ele quer lutar, ela pode conhecê-lo. Chefe Temujin, que também é um dos 6 bilionários. Monkey fica empolgado com a oferta e diz a Sujin que não quer ofendê-lo. E embora ele também seja um bilionário, Temujin também tem o totem, portanto, derrotá-lo lhe renderia mais recompensas. Com isso, todos decidem ir juntos à base de Totem para encontrar Temujin, o Giga Chad. E é assim que a primeira e a segunda temporada de Jin no Guardian chegam ao fim. Bom, isso é tudo por hoje. Se gostou desse vídeo, não se esqueça de deixar o like e se inscrever no canal para não perder mais vídeos gostosos como esse. Até logo!